O apóstolo Paulo, que viveu em batalhas constantes, a sua conversão já foi uma luta, porque era um homem muito duro, um homem de consciência muito segura, tanto que ele era observado pelos líderes da época, tanto os sacerdotes, os religiosos, quanto os líderes políticos. Ele era observado como alguém de uma certa importância, educado, até porque ensinado por Gamaliel, um dos grandes nomes daquele momento. E Saulo de Tarso, ele então se descobre, de repente, ele é pego em flagrante num encontro com o Senhor da glória, que ele não esperava. Aliás, ele nunca pensou que isso fosse acontecer. Todas as vezes que alguém me fala, pastor, aquele fulano ou aquela fulana não vai se converter nunca, é muito radical, não quer nada com Deus. E eu digo sempre, olha, esse é que é bom. Este que tem consciência do que crê, para que você entenda. Alguém que está hoje no espiritismo kardecista, se converter ao cristianismo, é uma conversão muito segura, porque derruba um monte de dogmas. Alguém que está ligado e praticante fielmente dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, se converter ao cristianismo do Evangelho, no Evangelho, esse alguém vem com total segurança, porque quebra paradigmas. Alguém que está nesta ou naquela situação de credo e de repente conhece Jesus, não, aí ele consegue ouvir uma voz tremenda. Na jornada de Paulo, agora nós temos um homem que vive uma vida extraordinária. Eu amo a vida de Paulo, pelo conceito que ele aplica na sua vida e na vida dos outros. Todo o conhecimento que ele agregou ao longo da sua jornada, ele colocou como disponível para todo mundo. Esse é o papel do cristão, não ficar calado, mas oferecer a todo mundo conhecimento. Paulo está escrevendo à igreja em Efésios. A igreja de Efésios era uma igreja muito abençoada. Ele escreve logo no início do texto, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo. Ele já começa por aí. Era uma igreja muito comprometida com o cristianismo, comprometida. Vivia desafios tremendos. E aí Paulo apresenta esta condição que traz ao cristão segurança maior. Ele vai dizendo assim, olha, fortalecei-vos no Senhor, não desanimem, a batalha era muito grande, a perseguição já acontecia, o povo estava sendo, capturado, sendo assassinados, cristãos eram jogados aos leões em arenas, para você ter uma ideia. A perseguição era muito grande, tentaram calar os cristãos, tentaram amarrar as mãos e os pés da igreja, para que a igreja não prosseguisse. Paulo, quando escreve, ele escreve já dando a indicação desta grande segurança. Como se ele dissesse, olha, respirem fundo. Então eu vou já dizer para vocês, já vou juntar as coisas. Respira fundo aí. Respira fundo. E respirando fundo, fique em paz, porque aqui está sendo apresentada uma condição que só o cristão tem. Sem tempo algum, fortalecei-vos no Senhor. Quanto mais forte, mais incomoda o inimigo. Quanto mais forte, mais o inferno fica incomodado. Porque a gente está de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Está lá no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas o que é a armadura de Deus? Como Paulo coloca, de maneira sistemática, ele apresenta tais instrumentos de guerra. Aquele que cai em pecado, que cai em tentação, é porque não está fortalecido, nem está firme, está fraco. É porque não está buscando, clamando, está fazendo outras coisas, se preocupando com outras coisas. As armadilhas estão aí ao nosso redor. Nós vivemos uma batalha espiritual constante, dia e noite, e esta batalha espiritual toma forma física. Ela sai do mundo espiritual para o mundo natural, para o mundo material. É sério. Essa batalha espiritual toma forma física, porque o inimigo das nossas vidas, o inimigo de Deus, ele fica tentando encontrar armas contra a minha vida e contra a sua vida. Mas você é vencedor em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Você é vencedor em nome de Jesus Cristo.
Você precisa estar fortalecido no Senhor. Como é que eu faço, pastor, para me fortalecer no Senhor? Você precisa estar em oração. Você precisa estar buscando, clamando, fazendo jejum. Você precisa estar rendendo-se ao Rei da Glória, adorando, louvando, exaltando. Você precisa estar vivendo a palavra. Você precisa estar estudando o texto sagrado. E eu lhe convido a fazer isto comigo todas as noites. Pois bem, você precisa estar fortalecendo no Senhor através do testemunho de outros. Aí você abraça para si e ora por aquele que contou a bênção. Porque é para fortalecer a sua vida. Então, a primeira questão é que você tem que ser fortalecido no Senhor. É no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Lendo a Bíblia, louvando, orando. Agrega tudo isso com gratidão, com fidelidade, com liberação de perdão. Tudo isso e um pouquinho mais. Fortalecei-vos no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí, Paulo coloca uma condição que não é para qualquer um. Por quê, pastor? Porque para ser revestido de toda a armadura de Deus é preciso pagar um preço. Para estar revestido de toda a armadura de Deus é preciso pagar um preço. Que preço é esse, pastor? O preço é alto. Lá na cruz, Cristo pagou o preço e foi o seu sangue por mim e por você nos resgatou. Quando você se converte, diz lá no livro de Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 1, eu gosto muito desse texto. Gosto muito desse texto. No versículo 13 diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Este Espírito Santo aqui está com letra maiúscula, E maiúsculo, S maiúsculo, Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus, quando você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho poderoso, e você passou a crer, se rendeu, você foi selado. No momento da conversão, você é cheio do Espírito Santo. Como é, pastor? Exatamente. Não tem outra doutrina, a doutrina é esta. Você é salvo e recebe o Espírito Santo na hora. Diz lá Efésios capítulo 1, versículo 13. Amo esse texto profundamente, que me traz informações lindas a mim e a você. Aqui, Paulo está dizendo para se revestir de toda a armadura de Deus. Para se revestir de toda a armadura de Deus, é preciso submeter-se ao Espírito Santo do Senhor. Cingir os vossos lombos com a verdade. O mentiroso é filho do diabo. Ponto. Quem tem o Espírito Santo não gosta de mentira, não pratica mentira, não aceita mentira, não repassa mentira. Quem tem o Espírito Santo vive sempre baseado na verdade. Isto é espiritual. Além de conceito de caráter, além de um conceito de caráter. O nosso caráter é formado e a contribuição vem dos pais, vem dos familiares, vem dos professores e mestres. Embora nos últimos anos a gente teve uma distorção disto, mas vem dos mestres a verdade na vida. E não é qualquer verdade, é verdade de fulano, é verdade de Beltrano, é verdade... Cada um tem sua verdade, alguém já disse, cada um tem sua verdade. Mas o texto aqui está falando de uma verdade, aquilo que é genuíno e verdadeiro. Não é o conceito de fulano, de tal, ou de Beltrano, não sei das quantas. Como, por exemplo, o pai, aquele que idealizou a questão, segundo ele, científica, da evolução, Darwin. A verdade dele, para ele, é que a evolução vem naquele conceito que eu não vou abordar agora. Não é essa a intenção. Eu só estou dizendo para você que existe a verdade de Darwin e existe aquilo que é real. O ser humano foi criado. Ele não veio a partir da evolução de nada, nem de ninguém. Deus criou a sua imagem e semelhança, e quando nos criou, Ele nos fez para a sua glória e o seu louvor. A mim e a você. Pois bem, o que quero dizer para você é que a verdade deve ser a base da nossa vida. Não dá para viver mentira. A mentira deve encerrar. Se por acaso você está frequentando esta ou qualquer igreja, você é membro desta ou de qualquer igreja aí onde você está, que você faz parte, e a mentira está fazendo parte da sua vida, arrependa-se.
faça como diz João, a carta 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a mentira, só quem vive à base da mentira é aquele que está no inimigo, não está no Senhor. O Espírito Santo habita em você, portanto o que sai da sua boca tem que ser apenas a verdade. A palavra do crente é sim, sim, não, não. É a primeira arma. É a primeira. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Mentira tem perna curta. Esse é um adágio popular que dizem por aí. Mas vamos lá. Vamos pensar. O inimigo usa as armas que ele tem. Quais são as armas dele? As nossas fraquezas. As armas do inimigo são as nossas fraquezas. Porque nós erramos, ele já conhece qual é o nosso erro. E aquele crente que vive mentindo, aquele alguém que vive mentindo, o inimigo já sabe disso. Em algum momento ele vai usar contra este alguém. Se você está na verdade, o inimigo não tem armas contra você. Entendeu o que está dizendo a palavra? E vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça. O que significa isto, pastor? Simples. Aquele que está em Cristo não aceita, não participa de injustiça. O que está em Cristo, quando vê uma injustiça sendo aplicada, toma um posicionamento, faz alguma coisa, se posiciona. Por quê, pastor? Simples, é que nós, por natureza, nós somos contra a injustiça, qualquer injustiça. Certa ocasião, há um tempo atrás, me perguntaram a respeito de um certo vídeo que passou nos jornais de alguém, 2 jovens, que espancaram um homossexual. Pastor, o que o senhor acha disso, pastor? Está errado. Está errado. Essa violência não tem necessidade nenhuma. Cada um vive o que quiser. Se a pessoa tomou o rumo do homossexualismo, é uma decisão da pessoa. Isso é uma coisa. Outra coisa é o conceito cristão, bíblico que nós temos. Porque o homossexualismo é pecado. Mas nem por isso nós vamos agir com injustiça com o outro. Então vamos juntar um grupo para espancar aquele... Não vai. Aquela minoria afrodescendente, aquela minoria que é espírita, Não, negativo. A injustiça está errada. Você deve lembrar daqueles 5 jovens, eu nunca esqueço disso. 5 jovens lá em Brasília que tocaram fogo numa pessoa que estava na parada de ônibus. E aí eles nós achou coisa nenhuma, pensou coisa nenhuma. Foi violência desproporcional contra o outro. Isso é injustiça. Os rapazes foram Tem que haver uma correção. Precisa haver uma correção. Nós somos inimigos da injustiça. Em todos os níveis. Em todos os níveis. É o que diz a palavra. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E agora, pastor, o que é isso? A gente olha palavra por palavra. E a primeira palavra que existe é preparação. Você entendeu? A primeira palavra que está aqui é preparação. O que é isso, pastor? É simples. Você se converteu, é um crente. Agora eu vou sair por aí pregando de todo jeito. Não. Você tem que ter uma base. Você tem que ter... Sabe por quê? Porque tendo base, você tem conhecimento. Tendo conhecimento, você tem como se posicionar no momento de confronto. Enquanto o inimigo tenta destruir o seu posicionamento, você que está em Cristo, firme no Senhor, sabe como se posicionar. Por que você não bebe? Eu não bebo porque minha religião não permite. Você é fraco, frágil. Isso é uma resposta muito sem sentido. Por que você não fuma? Eu não fumo porque minha religião não permite. Isso é a resposta para quem conhece Cristo? Desde quando? Sabe o que acontece? É que a maioria das pessoas não tem base segura. A maioria das pessoas não se preparam para a jornada. Não se preparam para a jornada. Tem muita gente que simplesmente levanta a mão, está na igreja, não ora, não busca, não lê. Cada uma de pregador por aí. Eu tenho visto tanta gente, principalmente nesse momento agora pelas redes sociais, no YouTube, falando tanta coisa sem sentido. Tem até um indivíduo agora que ele está colocando uma máscara invisível, que é a máscara do Espírito Santo, e está sendo vendida por ele. Olhe como tem gente que não tem a menor noção. Sabe por que isso acontece? E sabe por que muita gente vai comprar? Sabe por que muita gente vai abraçar essa ideia? Tem um outro camarada vendendo uma tal semente por R$1.000. Semente vai resolver o problema. Sabe por que tem ele está oferecendo e tem muita gente comprando? Sabe por quê?
Porque nenhum deles, nem quem está oferecendo, nem quem está comprando, tem a preparação. Ninguém se preparou, ninguém lê Bíblia. O Senhor Jesus diz assim: vocês estão errados por não conhecer as Escrituras. O que é isso? Vocês não se prepararam para a hora da batalha? Então chega alguém, faz uma afirmação que não tem sustentação, você não tem base, fica gaguejando, não sabe nem o que dizer. Porque não tem preparação. Mas tem o outro lado da questão. Muitas vezes, nós que temos a preparação para enfrentar certos confrontos, a gente precisa se calar. Peraí, essa discussão é inócua. Essa discussão não cabe. Eu vou perder aqui, tempo, porque o outro, ele não está querendo compreender o seu lado. Ele quer impor a posição dele. E quem passa por essa preparação, também não vai para uma discussão sem sentido. Você está entendendo? Não vai para uma discussão sem sentido. Qual é o sentido de discutir? É igual Moisés, eu citei isso aqui, Moisés dizia a Deus: olha Deus, ou você perdoa o povo, ou você tira o meu nome do livro. Você, Moisés, colocando condição para Deus? Quem é você? Que arrogância. Tem crente assim, arrogante demais. Deus, ou você faz... Não. Olha, venha. Se Deus não falar com o seu coração, eu como a Bíblia. Que conversa é essa? Eu já vi tanto pastor dizer isso. Tem um até que é famoso que diz assim: eu deixo de pregar o evangelho. Peraí. Então vai se deixar de pregar o evangelho porque o outro não crê. Ora, se o outro só é abençoado, se o outro crê, não venha na minha fé não, que não dá certo não, meu filho. É na sua fé. Cada um vive a sua fé. E cada um que esteja baseado em Cristo. Eu prefiro me preparar. Eu vivo me preparando o tempo todo. Por isto o texto diz: na calçar dos pés, na preparação do evangelho da paz. Olha, calçar os pés. Sabe por quê? Para que você não pise em caco de vidro teológico fajuto. Para que você não pise e não se corte em ferro, prego enferrujado de doutrina falsa. Você está entendendo? Para que você tenha firmeza no seu caminhar e no seu raciocínio, seja firme no conceito e nas respostas, para que você tenha segurança. Pastor, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado, tenho que ficar calado? Não, claro que não. O que você pode fazer? Você fala da sua salvação. Jesus lhe perdoou. Quem era você? Pronto, conte para a pessoa. Olha, eu vivi a vida assim. Quando Cristo me alcançou, Ele mudou isso, eu estou feliz. E se esse alguém vier falar de teologia, não dá nem atenção. Vier falar de doutrina, não dá nem atenção. Porque essa é uma discussão inócua, não vale a pena. Você está entendendo? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra as hostes malignas. Pense nisso. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Pastor, teve uma pessoa que disse assim: pastor, eu vivo procurando esse escudo. Eu queria ter esse escudo aqui comigo, pastor, para me defender, mas eu não consigo achar. Eu já li para um lado, já li para o outro. Eu já procurei em tudo que é lugar. Eu não encontro esse escudo para botar em mim. Querido, presta atenção. Presta atenção. Aquele que está conosco é Ele que nos defende. O escudo, você está vendo essa palavrinha na minha camisa? Eu vim com essa camisa de propósito hoje. É a fé. Como é, pastor? Simples. Vão lançar setas do inimigo, mas não serei alcançado. Porque você está em Cristo, a sua fé é no Senhor, você não tem medo de nada. Ou tem? Nada. Creia no Senhor, Ele é o seu escudo, você entendeu? É o Espírito Santo, Deus coloca anjos ao seu redor. E se você não der brecha, o inimigo não vai tomar posição. Os olhos de Deus estão atentos sobre a sua vida, e se você permanece fiel, o inimigo não lhe atinge. Deus está atento à sua oração. E se você permanece fiel, conversando com Deus, orando, Deus quer conversar com você. Deus quer ouvir sua voz. Deus quer que você fale com Ele, quer que você declare a Ele as suas angústias e dores. O inimigo não vai lhe tocar. Você está entendendo? Fé é invisível mesmo, não dá para ver com o olho nu. Eu queria encontrar no texto aqui um formato, eu queria fabricar o escudo. Fabricar que escudo? O escudo, esse escudo aqui, esse escudo é espiritual. Esse escudo é espiritual. Por quê, pastor? Porque é com este escudo que a gente pode apagar todos os dados inflamados do maligno.
Não dá para fazer isso com um pedaço de madeira. Não dá para fazer isso com algum ícone ou símbolo daqui ou dali ou de lá. Tem um pessoal deixando a Bíblia aberta no Salmo 91, na sala de casa. Pronto, minha casa está protegida. Negativo. Este texto sagrado não foi feito para ser usado como amuleto da sorte. Não foi. Tem até um pessoal vendendo umas coisas para ele. Você vem aqui, pega isso, leva para casa, paga o seu valor de oferta de X a X, leva para casa, sua casa estará protegida. Há um tempo atrás eu trabalhei numa empresa e na mesa ao lado da minha tinha uma pessoa que tinha na mesa umas pedras de várias cores, um copinho, uma taça cheia de sal grosso, tinha 2 terços, um colorido e um todo branco, e tinha também um tal de um São Jorge lá, em cima da mesa, e tinha um preto velho assim embaixo, no cantinho do lado direito. Que tanta coisa é essa aqui? O que é isso? E aquela pessoa disse, não, porque para me proteger, para me garantir. E aos poucos ela foi descobrindo que eu, como cristão, não preciso nada daquilo, porque o meu escudo é o próprio Deus. Diga amém, dê glória a Deus aí. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. E agora, pastor? Agora eu quero ver, pastor. Que capacete da salvação? Onde é que se usa o capacete? Na cabeça. Correto? Muito bem. A nossa adoração a nosso Deus, o nosso culto deve ser de maneira inteligente. Ou não? É o que diz o texto. Com toda a emoção, com todo o envolvimento, é espiritual, mas é com inteligência. É o que diz, Paulo chega a falar nisso. Tá? Então, escuta só. Por que capacete da salvação? Tem muita gente que está na igreja, agora não, por causa do isolamento, mas tem gente em casa se emocionando, chorando, eita, Jesus está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluias, ele vem me buscar, e como vem? Porque ele vive, posso crer no amanhã, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. E tem muita gente agora, e até antes, aí se emocionando com aquela canção, se emocionando com aquela palavra, ficando apavorado e com medo desta enfermidade, e aí voltando para Jesus. É só emoção? Porque se é só emoção, não é com inteligência. Ocorre que o conhecimento bíblico é guardado na inteligência. Você lê, aprende, pratica, você pode simplesmente se posicionar em certos momentos. Então escuta o que vou lhe dizer. O capacete da salvação protege a sua mente das investidas do diabo. Você entendeu? O inimigo não sabe o que você pensa. O inimigo não consegue adivinhar, entrar na sua mente, porque ele não tem esse poder. O poder dele é limitado, a força dele é limitada. Então escuta, presta bastante atenção. Capacete da salvação tem a ver com a vida santa diante do Senhor. Quando você se reveste, quando você é revestido pelo Espírito Santo, e você começa a conhecer. Eu fui salvo, e agora? Como é a sua vida? Não sei. Quer aprender? Bíblia, conhecimento. Conhecimento. Alguém já disse que o conhecimento é uma arma violenta. Depende de como você use. Tem gente que usa para o mal e faz muito estrago. Tem gente que usa para o bem e faz muito estrago também no mal. Então a gente precisa pensar. Esse capacete da salvação, queridos, tem a ver com a vida santa. Somente protegido, o inimigo não vai lhe incomodar. Fazendo proposta indecente e imprópria. Não, você está acima disso. Você está acima disso, deixa o inimigo, ele é rasteiro, traiçoeiro, covarde. Ele não tem honra, e por não ter honra, ele não sabe, não faz ideia como é a nossa vida diante do Senhor da glória. O pouco que ele sabe, ele tem inveja, entendeu? Ele tem inveja porque a gente fala direto com o nosso Deus, porque o nosso Deus nos atende, porque o nosso Deus nos protege, porque o nosso Deus nos guarda, porque Ele nos deu a salvação, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
É que você lendo a palavra, você tem conhecimento. Quais são as armas que Jesus Cristo usa no momento em que é tentado pelo inimigo? A palavra de Deus. Pois bem, sem conhecer o texto sagrado, como partir para a guerra? Então é preciso estar preparado. O tempo todo a gente tem que estar lendo a Bíblia, orando, buscando, lendo, relendo, indo e voltando, o tempo todo. Aconselho você, quer começar a ler a Bíblia? Comece a ler pelo livro de Atos dos Apóstolos. Comece por aí. Vá ler o livro de Atos dos Apóstolos primeiro. Lê o livro de Atos. Depois disso, ou acompanhado disso, vá ler os 4 evangelhos. Leia um, leia outro. Vá lendo os 4 evangelhos e o livro de Atos. Esses 5 livros são essenciais para a vida cristã. Leia isto. Depois dessa parte, começa a ler as cartas do apóstolo Paulo e vai por Romanos. Lê todas as cartas do apóstolo Paulo. Posso ir para Apocalipse? Pastor, deixa Apocalipse para depois. Depois que você entender essa caminhada aqui, vai lá para o Antigo Testamento, faz uma leitura de ponta a ponta. Sabe? Conhecer, fazer um apanhado geral, uma linha de raciocínio sobre os acontecimentos no Antigo Testamento que desencadeiam justamente no Novo Testamento, na vinda de Jesus Cristo, porque essa era a proposta. Que diz o versículo 18. Pois bem. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança. Duas condições aqui. Orar em todo tempo, e vigiar com toda perseverança. Tem muita gente que acha que está pronto. Nem ora, nem vigia. Vacila e cai. Tem muita gente que não se preocupa em se preparar, em estar em oração, em ler a palavra, em ter conhecimento. Está tudo aqui, é simples. Está tudo aqui disponibilizado para você. Mas aí você tem que manter uma vida de oração e uma vida de vigilância. Não. Estar vigilante é ser como os 300 de Gideão, que indo para a batalha, antes de ir para a batalha, foram beber daquela água e eles ficaram prontos, observando tudo ao redor, e pegavam água e traziam até a boca, olhando tudo que estava ao redor. Vigilantes. Você precisa vigiar o tempo todo. Quais são as armadilhas que eles cercam? Quais são as possibilidades e portas que se abrem? São do agrado do Senhor? Cuidado. Permaneça em vigilância. Agora sim, eu vou voltar lá para o início do texto. E diz assim: tudo isto, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Posso dizer para você, esse texto é atual demais. Totalmente atual, completamente atual. Paulo escreve sobre a armadura de Deus para a minha vida, para a sua vida. Pense nisso.